A obra de Tolstói é uma poderosíssima afirmação da vida pela arte. Otto Maria Carpo. Fala meu amigo, fala minha amiga, esse é um esboço de um novo projeto aqui da Lavros, a nossa comunidade de pessoas interessadas em ampliar a imaginação e a inteligência através da cultura. Antes de mais nada, vale dizer, eu não estou me colocando aqui como crítico literário, como autoridade, nada disso. A gente só vai bater um papo. Afinal de contas, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Esse projeto é um programa de livros ainda sem nome, sem programação, mas enfim, se inscreva no canal e curte aí. Bom, já é quase Natal e nós vamos falar sobre a morte de Ivan Ilitch, do russo Lev Tolstói. Ainda que pareça contraditório, né, próximo do nascimento do Cristo, falar de morte e tal, nós vamos falar de morte para falar de vida. Assim, eu espero que nessa ocasião, a morte de Ivan Ilitch nos inspire uma força viva para que nós possamos começar mais um novo ano. Como diz o Lavelle, a ideia é que esse livro nos sugira movimentos do pensamento. E aí desde já um aviso aí aos lavradores e lavradoras a fim de que não se rasguem as vestes e não saiam os corações melindrados, mas eu já vou avisando que o vídeo contém spoiler, beleza? Mas o livro tá aí há mais de 100 anos, né? Todo mundo sai falando desse livro, então para com essa frescura, lê o livro, acompanha o vídeo ou acompanha o vídeo, lê o livro e você não vai perder nada. Tolstói é Tolstói. É claro que eu não pretendo esgotar o livro, nem de longe, mas simplesmente puxar uma conversa. Então puxa a cadeira e vamos lá. O motivo dessa escolha, né, se dá porque, no limite, o livro não trata da morte, mas da redenção, do renascimento do Ivan Ilitch. A morte o aproxima dos seus medos, da verdade, da redenção, e a morte também dá essa forma final da biografia dele, né? E é por essa proximidade da morte que ele toma consciência da teia de falsidade, mesquinharia, vaidade que o aprisiona, né? Uma vida de mentira, de egoísmo e de decência. A novela de Tolstói foi publicada em 1886 e foi escrita uns poucos anos depois de uma crise religiosa do Tolstói, né? Que o leva à conversão. Por isso que Tolstói é da raça dos Twice Born. Essa conversão deve ter influído muito na obra, né? Porque a gente pode pensar que essa epifania pessoal do Tolstói está de alguma forma simbolizada na epifania do Ivan Ilitch. Uma coisa interessante também é que nessa obra pequena a gente já percebe uma característica do Tolstói, né? Para quem a arte, sem os fins morais, perde sentido. Bom, vamos lá. O livro começa com a repercussão da morte do Ivan Ilitch, né, entre os seus colegas de trabalho, juízes como ele e promotores, que leem a notícia no jornal e imediatamente, no íntimo, a primeira coisa que lhes ocorre é a possibilidade de uma promoção, de uma transferência ou de um aumento salarial. Aqui a gente conhece o Piotr, que é um colega muito antigo do Ivan, e é a pessoa que condensa esse egoísmo e essa mesquinharia por trás das relações decorosas, né? A ida ao velório do colega é um dever aborrecedor, porque atrapalha o jogo de cartas com os amigos dele. E no velório, a gente conhece a Praskovia, né? Que é a viúva do Ivan, que disfarçadamente, né, sonda Piotr a fim de saber como poderia conseguir uma pensão ainda maior do que a que ela já tem, né, com a morte do marido. E o jogo de malícia aqui é muito interessante, né, porque o Piotr tem uma experiência com a malícia, né, do jogo, do meio jurídico, das repartições públicas e todas essas relações. Ele percebe que a viúva, já no velório, está a par de todos os trâmites burocráticos da pensão do marido. Mas enfim, o Piotr consegue se desvencilhar da situação e vai embora, né, escapa do velório para jogar carta com os amigos. E a obra é cheia de exemplos, né, do porquê a literatura do Tolstói, apesar de não se resumir nem de longe a isso, também é conhecida por ser uma literatura de acusação social. Mas enfim, a partir daí nós somos apresentados à vida do Ivan, que foi, como diz o autor, né, das mais simples, vulgares e, contudo, mais terríveis.
À morte, o Ivan tem 40 e poucos anos, é um juiz, né, casado e tem 2 filhos. Desde a juventude, alguns traços lhe são marcantes, né? Ele é comunicativo, alegre, capaz, respeitável e bem relacionado. E a gente percebe que o meio social exerce nele uma atração, né, de forma que ele incorpora as habilidades necessárias para ser bem relacionado de uma maneira que lhe parecem naturais. Aqui se o Ortega diz que eu sou eu e minha circunstância, para o Illich, eu sou a circunstância e a circunstância. Ele se casa por conveniência e aprovação social, ele é um funcionário exemplar, atraído pela vida pública, busca sucesso, conforto, uma vida agradável, boas relações com a high society, jantares com as beautiful people, puxa-saco habilidoso, entendeu? Discreto, sem a indecência de um bajulador barato. Enfim, o tempo passa, os filhos vêm, os filhos vão, o casamento começa a se desgastar, a situação financeira não é das melhores e a família passa a ser um obstáculo para as pretensões do Ivan, né? Que remedia a situação intensificando o trabalho e a frequência dos jantares com os amigos, né? E aí, traído por colegas, ele busca mudanças na carreira, consegue, né, uma transferência, uma nova posição, um salário maior e começa a decorar uma nova casa, né, a fim de receber os globais e tal. E agora senta que lá vem spoiler brabo. Ivan é vítima das suas vaidades. Não há que não se comova, né, e não tema como essa banalidade desencadeia o drama de Ivan, né? Conversando com o operário, decorando a casa e tal, ele desequilibra, topa com a parede e tal, uma batida leve, passa quase despercebida, e isso planta a semente da morte no Ivan, né? Uma pancadinha boba vai aos poucos repercutindo de maneira que o Ivan começa a sentir os efeitos física, depois social e depois moralmente. A dor e a doença crescem e o Ivan vai perdendo peso, perdendo o respeito e perdendo as suas certezas. E é interessante ver que essa dor, ela quase se torna uma personagem, de tão inconvenientemente presente e marcante na vida do Ivan. Ele tenta de tudo, médicos, mais médicos, renomados, e ninguém resolve o seu problema. E a mulher joga toda a culpa nele, porque ele não se cuida, não toma os remédios, esse tipo de coisa. O Ivan começa a se distanciar e ser distanciado. E aqui surge um novo sentimento inédito para ele até então. Ele sente-se sozinho, abandonado, caminhando para o abismo. Ninguém compreende a sua dor, o seu sofrimento. Ninguém sente pena dele. E as mudanças físicas, né, vão se desdobrando em mudanças psicológicas. O Ivan oscila, né, entre a esperança da cura e a certeza da fatalidade. E além disso, começam a surgir questões também inéditas para o Ivan. Para onde eu irei? Ele se pergunta. Aqui a gente começa a ver que o Ivan nunca meditou sobre a sua morte, né? Aquela coisa do memento mori. O silogismo faz sentido lógico para ele, né? Mas não é real, concreto para ele, né? Não é uma questão da condição mortal, de entender a condição mortal. É uma coisa da morte crua mesmo. Morte, a ideia da morte não lhe faz sentido, lhe parece impossível. E tudo aquilo se intensifica porque ele não consegue enxergar um sentido, uma batidinha de leve que evolui até a morte dele, né? Parece tão estúpido tudo aquilo que ele não consegue aceitar. Até que ele tem certeza da morte, mas não a aceita, não confessa para si mesmo. Isso lembra aquela passagem no Evangelho de São Marcos, né? Onde o homem fala para Jesus: creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E o Ivan fala, no caso aqui, né? Ele fala: não pode ser, mas é. A doença vai avançando e já mais que doente, ele já está moribundo. Ivan encontra consolo num pobre empregado, o Gerasim. Um dos episódios mais bonitos, né, da obra é justamente com esse jovem empregado, né, quando ele mostra um senso de dever, de sacrifício, uma bondade que nunca fora presenciada pelo Ivan, né? E essas qualidades do Gerasim parecem até quase que menores, né? Da naturalidade com a qual ele encara tudo aquilo. E nesse ponto, o Ivan ele já é um outro homem, né? No pobre Gerasim ele encontra consolo, né? Conjunto solar aliviar, né?
O empregado é o único que trata Ivan com sinceridade e respeito. É o único que o trata como moribundo. Aí as escamas dos olhos do Ivan vão caindo, né? Ele vai percebendo cada vez mais como tudo à sua volta é falso. E a mentira o atordoa porque tudo é mentira, exceto a sua dor, né? E ele que viveu tudo aquilo, né? Aquela mentira a vida toda, ele carrega essa mentira dentro dele. E é justamente isso que vai permitir que ele sinta pena, no fim. Pena daqueles que ficam. Mas crescem as sensações de impotência, de solidão, de tal maneira que a beleza, a saúde, a normalidade das outras pessoas lhe soam como insultos, né? E numa inversão dramática, as dores morais se tornam mais doídas que as dores físicas, mesmo quando ele está urrando de dor. Então o Ivan, essas dores morais do Ivan é porque ele procura um sentido, um porquê, para que isso está acontecendo. Ele busca entender a morte, busca entender o sofrimento e, portanto, busca entender a vida. Os 3 últimos dias de vida do Ivan, né, foram os mais sofridos, né? E aqui a gente tem um símbolo aí da reconstrução do templo, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E isso é bem significativo. O Cristo venceu a morte ressuscitando. E o Ivan vai vencer a morte aceitando essa morte. E nisso ele começa a se deparar com essa questão de: será que eu vivi a vida que eu deveria ter vivido? E só a partir do momento que ele aceita, que ele confessa que ele não viveu a vida, como num conto lá dos irmãos Grimm, A Protegida de Maria, onde o que basta é confessar. E a partir do momento que ele confessa, cessam as oscilações, entendeu? Elas demoram, como na conversão de Santo Agostinho. Vai, não vai, fica aquela coisa. A partir do momento que, quando ele aceita, cessa todo o barulho, todo o ruído. Ou também como naquele verso do Camões, né? Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Ninguém à sua volta pôde perceber, e nem o próprio Ivan pôde falar, não teve força para falar. Mas ele teve tempo de reparar a sua vida, né? No último momento. O Ivan sente pena, porque ele viu a luz. E aqueles que estão à sua volta, os seus, talvez não vejam. Não à toa, o Karpo diz que a morte de Ivan Ilitch talvez seja a obra-prima do Tolstói, né? E ele diz que é uma das obras mais comoventes e pungentes da literatura universal. Bom, por fim, vou deixar aqui algumas indicações que podem ser interessantes, né? E a primeira é o Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, que é um livro maravilhoso, né? Escrito de maneira também maravilhosa. E também aqui, ó, sobre a questão da vida que vale ser vivida, né? Da excelência, de viver com excelência, a leitura da Apologia de Sócrates, do Críton e do Fédon, né? Os diálogos lá de Platão. Mas vale dizer aqui que eu estou recomendando como obras literárias, tá? Como transformações artísticas e dramáticas das conversas filosóficas. Outra recomendação, para quem não conhece, né? É do professor Olavo de Carvalho, o exercício do necrológio, que ele passa lá nas primeiras aulas do curso online de filosofia. Esse vale muito, muito a pena. Além disso, também o poema do Rainer Maria Rilke, né, o Torso Arcaico de Apolo, tradução do Manuel Bandeira, que termina sugestivamente: força é mudares de vida. Bom, meus caros, é isso. A gente se fala aqui nos comentários, deixem dicas, sugestões de vídeos, e a gente também se fala no Instagram. Esse é o meu primeiro vídeo. Deu para perceber? Ainda estou meio sem jeito, mas as coisas vão melhorar. Nos vemos em breve e desde já um Feliz Natal a vocês todos.